Sejam bem-vindos a mais um podcast da Sertel, porque na linha com a Sertel, segurança pode. Esse é o nosso jargão. Eu estou com vários convidados aqui bacanas que a gente trouxe com o intuito de agregar ainda mais conhecimento do mercado de condomínios, do mercado de segurança eletrônica, porque esse é o nosso propósito, é trazer conhecimento para as pessoas, para o consumidor final, para aquela pessoa que não entende do nosso negócio e esclarecer tudo isso. Então, para enriquecer essa conversa, eu tenho Francisco Loundes, que além de diretor do Secov, na área de marketing do Secov, ele também é CEO, né? CEO da Loundes Condomínios. Marcelo Borges, que é do Secov. Abade. Desculpa. Abade, que é a Associação Brasileira de Administradoras de Condomínios, e que é um dos órgãos mais respeitados aqui, os dois, né? Tanto o Secov quanto o Abade, pelos síndicos e gestores dessa área. Marcelo Borges também é dono de uma administradora de imóveis, a ML. E Selma Magliori. Selma é presidente da ABESE, que é a Associação Brasileira de Segurança Eletrônica. É uma guerreira, uma das mulheres que eu mais admiro. Obrigada. De verdade. Mais admiro nesse setor, porque eu sei o quanto é difícil a liderança com os homens, né? E estar à frente dessa galera. E tem que ter muita coragem. E você é uma mulher de coragem. E eu muito me inspiro em você. Obrigada. Porque, lógico que em menor escala, né? A gente tem mais ou menos o mesmo tipo de influência, né? Então, eu queria agradecer a vocês. Primeiramente, vou dar assim a palavra para cada um. Vou dar as damas primeiro. Claro, lógico. Selma, eu queria que, como presidente da ABESE, você explicasse, assim, em palavras bem simples, o que a ABESE faz pelo setor de segurança eletrônica. Perfeito. Bom, antes de mais nada, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você, Deise, com os colegas aqui também, tão importante no mercado condominial. A ABESE é a Associação Brasileira das Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança. Ela representa toda a cadeia da segurança eletrônica, a indústria, os distribuidores e os prestadores de serviços os mais diversos, de monitoramento, rastreamento, portaria remota, o que vocês pensam, controle de acesso qualquer tipo. Então, o que veio tecnologia na cabeça para a segurança, para prover algum tipo de informação, a ABESE representa essas empresas. Controle de entrada e saída de pessoas, veículos, né? Exatamente. Esse aqui é o nosso foco, né? É controlar essas pessoas. A Sertel ela tem 58 anos nesse mercado. Perfeito. Então, nós fomos pioneiros. Começamos com interfone, portão, que ninguém tinha, né? Era uma coisa muito... Assim, não existia. E aí, o seu Muri resolveu empreender e fazer fechadura e tal. E você vê o quanto de lá para cá a gente teve uma expansão nesse setor. Uma evolução bárbara, enorme, né? é verdade. A gente olha para trás. E a ABESE completou 30 anos esse ano, então você é mais antiga do que Eu fundamos. não, a Sertel. Você não, a Sertel, claro. Tô brincando. Mas você sabe que é um mercado que nós conseguimos, em 30 anos, visualizar toda a transformação e agora a transformação finalmente digital com a aplicação de inteligência artificial. Mas, em linhas gerais, é isso. Teremos oportunidade aqui de debater com os colegas. Francisco, eu já conheço de longa data. A Loundes é uma empresa bem especial. Tempo, né? Também bastante. A gente toca falando isso aqui, que a gente é antigo, né? E, Francisco, obrigada pela tua presença. Obrigado. Fala um pouco do papel do Secov dentro do nosso setor, como é, porque o Secov tem uma influência, um poder realmente de penetração nesse mercado muito forte. Então, o Secov é o sindicato patronal, né, que representa perante os funcionários, perante as administradoras de imóveis, perante o mercado imobiliário quase como um todo, né, faz diversas coisas. Fundado em 1942, né, então a gente é bastante antigo também, só perde para a Lounge, que é de 36, mas... Então, a gente faz toda essa tratativa
de acompanhamento legislativo, orientação jurídica, treinamento, né? de porteiros. Negociação dos acordos sindicais, né? E aí toda essa gama, né, de treinamento. Também. A gente tem o Unicecov, a gente faz os eventos, que é o acompanhamento, a gente tem a parte também de dados, né, que a gente acompanha dados do mercado imobiliário e fornece para o mercado, né? E aí temos como capítulo final a feira, que a gente talvez fale aí depois um pouquinho. Talvez não, vamos falar. Em parceria Marcelo, com a Abade. Eu tenho um carinho enorme pela Abade. Quem não tem? Eu tenho um carinho muito grande, porque a Abade, eu iniciei, né, quando eu era bem novinha, começou o movimento de fazer feiras na Ama Leme. Eu não sei se vocês lembram disso, da Associação do Leme. E logo depois a Abade entendeu que seria um mercado bacana para ela trazer informação para o síndico. E, sabe, minha vida toda foi ali, né? A gente figurinha carimbada nos eventos, as pessoas até estranhavam quando se a gente, por algum motivo, não estivesse lá. Então, conta um pouquinho do trabalho da Abade aqui no Rio. Primeiramente, saúdo a todos aqui da mesa, né? Deise, obrigado pelo convite. Imagina. Selma, estou aqui conhecendo, parabéns pelo trabalho que exerce na associação. Francisco, velho amigo, né? Companheiro de campo, companheiro de guerra, né? Nessa luta que é gerir condomínio, né? Administrar condomínio, assessorar condomínio. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite de estar aqui nesse podcast. A Abade, como você falou, a Abade, ela é uma entidade que vai fazer 51 anos, né? de vida. É uma associação empresarial, ela congrega as empresas administradoras de serviços imobiliários, tanto locação quanto condomínios, mas aqui falando especificamente sobre condomínios. Então, ela tem um papel muito importante de dar às empresas associadas ferramentas capazes de prestar um bom serviço na ponta final, que é o consumidor condomínio, né? Então, ela entendeu, a partir dessa revolução da década de 90, quando os primeiros encontros para síndicos começaram a surgir, ela entendeu que não adiantava só dialogar com as empresas associadas, tinha que dialogar também com o público consumidor, também dialogar com o síndico, também dialogar com o condomínio, que faz parte desse ecossistema. Então, a associação ela entende que o protagonismo de estar fazendo esses eventos e conversar com os síndicos faz com que as administradoras também tenham a sua notabilidade e comecem a ter uma cadeia de valor que é tão importante para que esses atores conversem e cheguem aos pontos convergentes para dar qualidade e segurança para quem reside em condomínios e propriedades urbanas. Eu fico impressionada com uma coisa na Abade, a questão da união das empresas, tá? É bem difícil você ver. É verdade. Nosso setor tem essa dificuldade. É o chamado espírito associativo, né? Então, todos têm... Selma, que é tão importante, né, você ter um espírito associativo. E no Brasil nós sabemos que essa cultura não é bem cultivada, na verdade, né? Então, falta esse espírito associativo. O nosso setor sofre um pouquinho em relação a isso, pela união das empresas, e a gente tem lá uma hashtag que a gente sempre diz que juntos somos mais, porque é isso, ninguém faz nada sozinho, né? E aí eu queria parabenizar vocês em relação a isso, porque é justamente o que eu entendo ser, né, o que faz o vencer, né? Qual o mercado que vence? O mercado que vence é aquele que tem pessoas unidas no mesmo objetivo. Queremos ganhar dinheiro? Queremos, mas a gente quer entregar para o mercado algo de qualidade, algo que a gente possa realmente se orgulhar de fazer parte daquele setor. Exato. Então, se você precisa de algo de segurança, ligue 21024000, o WhatsApp da Sertel, e a gente tem todas as informações para te dar dentro aqui do nosso papo. A gente vai continuar um pouquinho falando sobre segurança eletrônica. E aí eu chamo vocês a uma reflexão. O que vocês acham dessa importância? O que é importante para os condomínios hoje? Como é que eles veem isso dentro da cultura nossa, principalmente aqui do Rio de Janeiro? A gente vê uma cultura, na verdade, no Rio de Janeiro ainda um pouco resistente. Eu entendo que ainda por falta de contato com a tecnologia, né? Eu e o Marcelo estávamos discutindo isso hoje, agora no caminho para cá, né? E falando sobre como as pessoas têm resistência a uma biometria facial, ao novo. Tem medo do novo. E a gente sabe, por diversas pesquisas, diversos estudos,
que não é verdade, que a gente, em geral, consegue agregar muito mais segurança com o eletrônico, né? Marcelo pode dar o exemplo do condomínio dele, né? Sim, que recentemente instalou, depois de muita luta minha, né, de muito jogo político lá no meu condomínio, o reconhecimento facial, que era uma resistência, né, um condomínio antigo aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro, de pessoas, né, com uma certa idade, que achavam que isso poderia causar insegurança, que não iria dar certo, muita modernidade. Só que conseguimos ali, com alguma insistência, implantar, e agora está todo mundo adorando, né, o reconhecimento facial, todo mundo adorando entrar no reconhecimento facial. Então é isso que o Francisco falou, né? Tem certos preconceitos que precisam ser quebrados para que a segurança eletrônica ela entre, mas eu acho que é um caminho sem volta. Sim. Não tem a menor dúvida que é um caminho sem volta. A evolução tecnológica ela está aí invadindo todos os espaços, e na segurança, que é aquilo que a gente precisa, né, para quem vive em condomínio, que não é um microcosmo social, são pequenas sociedades urbanas que acontecem ali, assim como a gente quer segurança na via pública, né, no ambiente público, a gente também quer segurança no nosso ambiente privado, né, na nossa propriedade urbana, nossa propriedade privada. Então, todos os condomínios têm que estar de olho nas ferramentas, nas inovações, nas soluções tecnológicas de segurança que estão sendo entregues pelo mercado e apostar nelas. Eu ainda complemento, desculpa, Deise, que normalmente eu dou a dica para os nossos síndicos que têm a vontade de experimentar ou têm a vontade de implementar o condomínio, nos seus condomínios, que a gente tem uma cidade que tem resistência, Niterói já é outro papo, tá? Mas o município do Rio de Janeiro tem um pouco essa característica de resistência, que adotem no dia a dia, adotem na entrada da garagem, adotem em algum ponto que as pessoas precisem acessar. Começar a ter o contato. Começar a ter o contato, porque as pessoas não tiveram contato nem em casa, nem na casa do irmão, nem na casa do primo, então, e não entraram num edifício comercial como esse aqui que a gente está hoje, por exemplo, que tem, né? O que acontece? Que é muito comum que eu percebo. As pessoas, a gente, nossa geração, uma geração que a gente foi inserido na internet a fórceps. Aqui ninguém, né? Os caras não nasceram. A garotada agora é um tablet, acabou, não tem erro. Então, existe ainda uma idade de transição, que é a idade dos 50 a mais. Vou botar 50, tem muita gente 50 que é super tecnológica. Sim, né? Claro. Mas vou botar 50 porque tem uma resistência. E aí, quando vê... Cara, eu tenho que aprender aquilo. É mais uma coisa para você aprender. Você já tem um monte de situações no teu dia a dia e você tem mais essa coisa para você aprender. E isso assusta. E sem contar que você tem elementos que sempre foram daquela mesma maneira dentro do seu prédio. É o porteiro que está lá. Exatamente. Ele fica lá abrindo a porta, ele fica lá varrendo a dorme, rua. Mas tudo bem. Ele vê televisão, ele vê o jogo. E está tudo bem. É a cultura, né? Então, há uma cultura para ser quebrada. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como é que você acha que a tecnologia vai entrar aí com o pé na porta? Sem dúvida. É verdade. Assim como vem a internet. Né? Eu acho que o principal desafio dos síndicos realmente é quebrar, como vocês disseram, esses paradigmas, essas resistências. Mas, a partir do momento que as pessoas entendam, uma reflexão quando você implementa a tecnologia, você tem informação na palma da mão. Porque hoje tudo fica integrado online no seu celular, na palma da mão. Muito mais do que no computador. Muito mais. Então, se você tem a sua segurança, a informação ali, você consegue tomar, quem tem informação, toma medidas mais assertivas, principalmente no que tange a segurança. Então, a tecnologia ela veio para colaborar com o aumento do nível de segurança dos condomínios, sem dúvida nenhuma, e é importante a conscientização, que eu acredito que é o que a Sertel faz, na elaboração de um projeto, né? E realmente começando de fora para dentro, que é o conceito básico de segurança para aplicações de tecnologias. Então, quando você começa com o mínimo, né, de um controle de acesso através de um reconhecimento facial, ou mesmo de um controle remoto não clonável, porque existem mitos e verdades em relação aos equipamentos também. Existe muita desinformação em relação à tecnologia. Isso traz os dois lados. Traz os dois lados, exatamente, mas muita informação antiga e
que, de repente, a mídia, infelizmente, coloca à tona, né? No sentido de que, olha, é possível clonar, então esqueçam, porque vai entrar ladrão no seu condomínio. Pronto, aí danou-se. E realmente isso não é real. Então, depende do tipo de tecnologia, do tipo de projeto. E, só para dizer que na nossa pesquisa, Panorama 2024-25, que nós fizemos, no final do ano, todo ano nós fazemos, já temos mais de 64% de inteligência artificial implementada dentro dos equipamentos de segurança eletrônica. Então, daqui a pouquinho nós teremos aí a inteligência artificial ajudando em tudo. Então, a evolução a passos largos, é um mercado que cresceu em 2024 16% e que chegou no final de 24 também uma regulamentação específica para os prestadores de serviços de monitoramento e rastreamento, ou seja, o tomador de serviço, ou seja, o síndico, quem comprar tecnologia também terá que prestar atenção em alguns quesitos impostos pela lei. Então, isso é maravilhoso, porque essa é a nossa luta, né, eterna, que é a regulamentação desse mercado, porque é um mercado muito novo. Sim. Sem dúvida. Novo, não é um advogado, não é médico, né? É um qualquer mercado aventureiro novo. Não tem uma barreira de entrada, Não de tem certa uma barreira forma, de né? Exatamente, não tem barreira de entrada. E isso é um sufoco, porque a gente quer prestar um serviço melhor, precisa cobrar por isso, porque existe A gente toda uma passa o mesmo estrutura, drama né? do lado de cá com as administradoras de condomínio, que a gente reclama constantemente da falta de valorização da nossa atividade, de que as pessoas só olham para o preço. É uma luta que com certeza a gente vai conseguir colaborar e levar o mercado. Ganha. Qualquer sem aventureiro dúvida. entra, né? A barreira de entrada é muito baixa. E monta uma empresa do nosso segmento. Exato. Exatamente por uma falta de uma regulamentação que venha criar os parâmetros de No como prestar bem o nosso caso, até serviço. falta de critérios fiscalização do básicos, governo, né? né? Porque nossa questão é mais o lado tributário, fiscalizar muitas mesmo. vezes, de arrecadação de impostos. Os condomínios que deixam de fazer por maus prestadores não eram tão penalizados, agora têm melhorado, evoluído em etapas, com a implantação do E-Social, tudo mais, com certeza. Assim e no nosso caso, quem vai fiscalizar as empresas de prestadores de serviços de monitoramento e rastreamento é a Polícia Federal. Claro legal. que com alguns critérios mínimos menores para as empresas de tecnologia, porque nós estamos sendo embaixo de um guarda-chuva do Estatuto da Segurança Privada, em que ali nós temos 3 pilares, né? O da segurança ostensiva, que vigilância, transporte de valores, segurança pessoal, e escolas de formação e também a parte de serviços de monitoramento e rastreamento. E aí é que está o compromisso também do tomador de serviço contratar empresas reguladas pela Polícia Federal. Então, isso já vai trazer uma barreira importante para quem presta um serviço com mais qualidade. Bom, aqui na Sertel a gente acredita que segurança é investimento. E eu entendo que se você precisa de um projeto, se você precisa realmente entender, e pode começar pequenininho, depois ficar grandão, né? Ou então você pensa ele grandão e vai fazendo ele em partes. Modular. E a gente está aqui para isso, para te ajudar, te auxiliar com a visão de especialista. Eu queria mudar um pouco o assunto aqui, a gente vai falar sobre eventos nos nossos setores, né? A Selma faz um evento assim fantástico através da ABESE, que é a ExpoSec, que é a maior feira de segurança da América Latina. Pra vocês terem noção do que se transformou quando ela pegou isso aí. Não era dessa maneira? A ABESE nasceu em 95. O primeiro projeto para o mercado, para a indústria, e principalmente para incentivar a indústria nacional, foi a ExpoSec. E ela começou pequena, no Centro Têxtil, e agora ela se tornou a maior feira de segurança da América Latina. Esse ano nós tivemos lá mais de 58 mil visitantes. Foi uma feira que demonstrou soluções de segurança, Fantástica. Soluções integradas, e não mais aqueles produtos isolados em que você não integra. Um leitorzinho e nada fala com nada. Vocês estão convidados para 2026, por favor. Estejam conosco. Aprendizados, com certeza. E a gente faz as conexões também, né? A exemplo da ABAD, nós também fazemos vários eventos itinerantes pelo Brasil. Rio de Janeiro é um dos polos que nós trazemos para cá e fomentamos essa união das empresas aqui da região e discutindo também as leis que impactam os
segmento. Esses são vários eventos. E o congresso a gente faz sempre para fechar o ano com discussões de tendência e o que virá em 2026. Então, resumidamente, esses são os grandes eventos. Coisa, assim, bem antenado, a gente está sempre antenado com as novidades, com tudo que... É por isso que a importância de participar das associações, né? E a Sertel foi uma das primeiras associadas há anos atrás. É verdade, né? Verdade. Então... A Sertel dá um jeito dela sempre. Vamos falar um pouquinho sobre a nossa feira que vai acontecer agora pelo Secov e pela Abad. Antigamente tinha só a feira do Secov ou só a feira da Abad. Aí vocês resolveram unir. Eu acho legal falar sobre isso, porque demonstra sabe, que está junto. Eu acho maravilhoso. São duas entidades, né? O Secov é um sindicato, como bem explicou o Francisco. A Abad é uma associação. Mas as empresas, basicamente, que formam o sindicato e a Abad são as mesmas, né? A Lause, né, que é a empresa que o Francisco dirige, ela é não só associada ao Secov, como também a Abad, e a ML, né, também associada à Abad e também associada ao Secov. E nós temos pautas convergentes, como nós falamos aqui. Então, num dado momento, a gente entendeu, ou seja, as duas diretorias, né, entenderam que fazia todo sentido unir forças para eventos em conjunto. Sim, fazer um evento até maior, né, mas que pudesse... Isso, por terem pautas sinérgicas, então faz todo sentido eventos em conjuntos. Então, a Feira do Secov, que é um evento, uma marca importante, assim como encontros síndicos da Abad, e unidos essas duas marcas, criaram um evento, né, realmente que tem revolucionado, talvez, o calendário de eventos para síndicos no Rio de Janeiro. No último evento nós tivemos mais de 2.000, né? 2.000 presentes, 2.000 presentes com 5.000 inscritos. E a gente já está com 5.000 inscritos para esse ano. Ainda falta eu fico impressionada. Às vezes eu acho que a Abad nem sabe a força que ela tem, porque o Secov sabe. Mas a Abad tem uma força incrível com os síndicos. Ela tem. Ela ganhou um poder de influência muito alto. Ela ganhou uma marca de valor, né, nesses anos. Muito importante. Foi construído, né? Ao longo desse tempo foi construído. E é muito bacana, né? Soa muito bem aos nossos ouvidos, né? Nós somos empresas abadianas. Quando um síndico pede uma proposta e pergunta, vocês são da Abad? Isso, né? É perfeito. Isso é maravilhoso. É sonho, né? Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Que é aquilo que a Selma falou. Quando o mercado está unido, conversando numa mesma mesa, né? Quando a gente fala associação, uma grande mesa, né? Isso. Todo mundo ganha, né? A gente ganha na troca das boas práticas, o que um está fazendo, para onde o outro está pensando, e a gente se dá as mãos, né? E todo mundo vai navegando no mesmo oceano, evidentemente que cada um com o seu ritmo de barco, né? Que é absolutamente natural, as diferenças são absolutamente naturais e válidas e saudáveis, mas o oceano tem que ser o mesmo, né? Ou seja, o fluxo do rio ele tem que ser mais ou menos o mesmo. Rema com o teu ritmo, mas não faz desse rio uma tormenta. Isso é que é ruim, né? Exato. Então a associação tem esse papel que muita gente entendeu aqui no Rio de Janeiro e faz com que a associação, assim como o Secov, né, exercendo o papel dele sindical, unidos consigam fazer eventos que são absolutamente produtivos e bem aceitos por síndicos, para quem dialoga em condomínio. Eu vou fazer um convite aqui para quem quiser estar lá no dia 9 e 10 de outubro, né? Isso. É uma quinta e sexta-feira. Exatamente. Perfeito. A gente vai estar lá, a Sertel vai estar lá também expondo, a gente está com o Expo stand. A Sertel está sempre, né? A Sertel vai estar lá. No Expo Rio, antigo Centro de Convenções Sul-América, né? No antigo Centro de Convenções Sul-América, bem ali no centro da cidade. Que era Expomag até outro dia. Expomag. Expomag, da desculpa, Mag gente, Seguro. é Expomag. Bom, entra lá no site do Secov e da Abad, vocês não conseguem... Tem o Instagram, Feira e Encontro. Isso, Feira e Encontro, @Feira e Encontro. Você vai lá no Instagram e você consegue fazer a sua inscrição. E vai lá conferir, porque os melhores expositores desse mercado estarão lá, as melhores palestras, com certeza os melhores profissionais. São 2 dias de palestra desse segmento, direto, né? Eu acredito que vai fazer a diferença, como sempre faz, né? Exatamente. A programação está muito boa, né? Feita com muito carinho, com uma curadoria que pincelou a dedo, né, os temas mais importantes e atuais para que os síndicos... Que muitas vezes até se repetem com atualizações, né? Exato. É um mercado que não para, né, Francisco? Então, a gente convoca todos para se inscrever, né, para o evento, que ainda dá tempo ainda. Então, agora eu vou
vocês como gestores de condomínios, Selma como Abese, eu queria falar vamos falar um pouco do futuro. Vocês acham que é possível as portarias serem 100% virtuais daqui a um tempo? Não tenho a menor dúvida que é possível, né? É só a questão das barreiras dos seres humanos do lado de cá, né? A tecnologia, com certeza, aí já está como gestor de condomínio, o que vocês escutam assim ainda dentro dessa fala? Preconceito, né? Preconceito, medo. Eu acho que vocês estão nesse mercado, né? Talvez vocês tenham informações, né? Mais atuais do que a gente, né? Mas a gente que conhece, a gente pelo menos trafega pelo Brasil todo, né? Como a gente exerce esse papel institucional, a gente acaba tendo a oportunidade de conhecer outras regiões do Brasil. O Brasil é muito grande. O Brasil é multicultural. Então não dá para falar, né, Deise e Selma, que isso vai acontecer de uma forma empacotada num território tão grande como o nosso. Verdade. A gente começa a ver que algumas barreiras estão sendo quebradas em algumas regiões aonde as pessoas começam a acreditar melhor no poder público. E aí, acreditando melhor no poder público, evidentemente acreditam melhor na tecnologia, né? Ou seja, ganham confiança para que aquela segurança humanizada não faça tanto sentido como fazia no passado. E aí, lógico, né, que os centros aonde o poder público está sendo mais eficiente, para mim, acho que ganha a segurança eletrônica como sendo a solução para isso. Então, pensando em Rio de Janeiro, né, que é a região onde a gente está fazendo esse podcast, a gente sabe que a gente ainda tem um trauma na segurança pública aqui no Rio de Janeiro. Sim. Isso tem impactado negativamente para alguns condomínios romper esse preconceito de aderir à portaria virtual, à portaria remota 100%. Né? Pessoas ainda acham que aquela pessoa, aquele humano ali olhando, vai dar uma segurança. A pessoa não vai fazer nada, vai melhor. ser rendido do mesmo jeito, talvez até mais do que isso. Exatamente. Né? Mas falta conhecimento, né? Aí falta conhecimento, que isso pode gerar mais segurança ainda. O que está acontecendo no sul do país, a gente vê essa revolução crescente, né? São Paulo, né? A gente conhece bem São Paulo. São Paulo já está um percentual bem mais adiantado do que o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um dos mais atrasados, né? O Nordeste também está pensando muito nisso. No Nordeste já tem capitais. Eu acho que talvez por uma questão de custo, talvez também. Então, para mim, é o futuro. Respondendo, é o futuro. Quando isso vai chegar, eu não sei, mas que é o futuro absolutamente viável, né? Absolutamente viável a gente pensar numa portaria 100% remota. Pode de um tempo para cá. É difícil precisar, né? Porque a gente conhece os condomínios há muito tempo. É difícil precisar, mas pode ser que em 2 anos a gente tenha uma virada de chave. Pode ser que demore mais. Eu só queria ressaltar um pouco aqui, porque, assim, como vocês não são do mercado, a Selma vai entender o que eu vou falar, e tem que haver um cuidado muito grande quando escolhe uma portaria remota, porque o que a gente está comprando não é um interfone remoto. O interfone remoto, eu pego uma pessoa, boto para atender o interfone lá, ligando de um celular e acabou. Não é isso. Existe todo um projeto que tem que ser feito para assegurar que aquela portaria remota vai funcionar. Exato. E isso leva câmera, leva alarme, leva facial, leva catraca, se for o caso, sei lá, tantos outros acessórios. Todo projeto, redundância, equipes de suporte. E aí estão vendendo a portaria remota como interfone remoto, e isso pode atrapalhar. E tem algumas questões também. Bom, a portaria no Brasil, nós já temos mais de 14 mil condomínios que já implementaram portaria remota. Maravilha. E a gente percebe mesmo isso, a dificuldade de quebrar a insegurança, aquela sensação de segurança de ter alguém lá na portaria que vai poder imediatamente tomar qualquer tipo de atitude. Mas a gente percebe uma evolução, principalmente na mudança de geração. Os gestores mudam a geração, então, na nossa geração, há um medo ainda muito grande, muitas particularidades. Mas, mudando a geração, as pessoas já estão começando a pedir e querer implementar. A vantagem da portaria remota é que, realmente, é comprovado o aumento do nível de segurança. E, em segundo lugar, na nossa visão, é a redução
alteração de valores na folha de pagamento. Por que aumenta o nível de segurança? E realmente precisa ter uma boa elaboração de um projeto integrado e não uma colcha de retalhos, precisa tomar muito cuidado. E aí eu sugiro que no site da ABESE tem lá um manual de como contratar a empresa de segurança eletrônica. O que olhar, né? O que olhar, né? Como a infraestrutura também a ser preparada e a redundância, ela é muito importante nesse processo de portaria remota. A manutenção dos portões de acesso às garagens. Esse é um ponto crucial no momento de assinar um contrato com uma empresa de portaria remota por conta da manutenção. A todo momento tem que ter uma assistência para isso. Então, dito isso, a gente percebe que tem uma evolução grande e que aumenta demais o nível de segurança do prédio. Agora, tem um assunto um pouco polêmico das questões dos sindicatos, obviamente, que protegem os porteiros. Claro. Né? Então, a gente percebe iniciativas pelo Brasil todo, da iniciativa pública querendo interferir na iniciativa privada. Legislações que proíbem ou limitam a implementação de condomínios com número X de apartamentos, como aconteceu em Brasília, tem um projeto de lei em São Paulo, isso fere completamente a livre iniciativa e a livre concorrência. Quem decide o que colocar dentro do condomínio é a Assembleia, que é soberana. E aí a interferência da iniciativa pública nesse processo, ela é completamente inconstitucional. A ABESE vem trabalhando e fizemos agora... Tem muito trabalho. A gente, pelo lado dos condomínios, tem cada proposta também que... Então, essa ação direta de inconstitucionalidade, nós entramos no nível já do STF, que é para virar, então, jurisprudência para todos os lugares e acabar com essas iniciativas, porque, na verdade, acho que eu vou aqui rasgar o verbo, porque, na verdade, quem toma esse tipo de iniciativa é que tem interesse, porque tem empresas de asseio e conservação, etc. E aí, obviamente, estão legislando em causa própria. Então, a gente precisa, eu acho que puxar tudo bem, mas o problema é quando você leva uma lei que é inconstitucional. E aí é que a gente começa a entender que está errado, né? Sim, então, isso demonstra que segurança não é brincadeira, né? A gente vê como é que a coisa é levada ao nível que eles levam lá na ABESE, um nível bem profissional, e que a gente realmente tem que ter esse olhar como profissional de segurança eletrônica, como empresa de segurança eletrônica, vocês como parceiros dos condomínios, né? Porque com certeza vocês aprenderam algumas coisas hoje aqui que não estavam no radar. Só esses números aqui que estão sendo apresentados, já estou levando eles para casa. Esses números já. E você vê como é que é assim, enriquecedor a gente entender um pouco mais sobre o que é o condomínio, né? O que é a segurança dentro dos condomínios, que as pessoas banalizam tanto. Tem ainda uma outra barreira justamente das pessoas, uma que a gente acabou não trazendo à tona aqui, eu vou falar rapidinho, que é os moradores. O morador não quer passar pelo constrangimento de não ter seu acesso liberado. Você é minha mãe, você não pode barrar minha mãe. Então, que é outro drama séria, também cultural que a gente vai precisar superar para que isso possa ser... A falta de processo nos condomínios, Exato. de entrada, de verificação das pessoas é muito grande. Na verdade, você sabe que tem que botar 2 portões, muitas vezes, para fazer uma cadeia de segurança. Na verdade, as pessoas não querem passar. Querem segurança, mas não querem fazer o que precisa. Exatamente. Eu acredito que a CETEL trabalhe com essa linha. O que nós indicamos começa primeiro com o procedimento, um regulamento interno de segurança, aprovado em assembleia, discute com o petit comitê, porque cada condomínio não dá para colocar... Generalizar. Você tem que particularizar mesmo, tem particularidades. Então, cria um comitê, manual de procedimento de segurança. A partir dali, verifica as tecnologias mais adequadas para elaborar esse projeto. Eu estou dizendo assim, mesmo não sendo portaria remota para qualquer tipo de projeto, e aí você implementa, que fica muito mais simples, tranquilo. E, obviamente, aprovar numa assembleia não é fácil, a gente sabe disso. Não, e de acordo com os caminho mais adequado, você fechou um acordo ali com as pessoas que foram... votaram. Autorizei uma comissão de segurança. Então, a partir do momento que eu sou morador e autorizei essa comissão de segurança, aquela comissão de segurança tem o poder de me ajudar a resolver o problema. Então, fica mais difícil de você conseguir, entre aspas, boicotar a minha própria segurança dentro da minha casa, né? Então, assim,
Eu acho fantástico, porque existem meios muito claros de fazer, mas os condomínios não sabem. Isso. Exato. Um deles é um advento recente, que é a Assembleia em Sessão Permanente, né? Que permitiu que os condomínios usem de assembleias sucessivas, todas, o Marcelo vai falar juridicamente 10 vezes melhor do que eu sobre o assunto, mas que permitiu num prazo de até 90 dias que você mantenha aquela assembleia aberta justamente para compor quórum. Isso e não é obriga maravilhoso. todos a participarem de todas as sessões. Isso foi um grande Entendeu? avanço. Foi um grande avanço que a legislação nos permitiu e que tem ajudado muitos condomínios, não só esse assunto, como diversos outros, né? Já que a gente quase que pode dizer que não existe unanimidade em condomínio, né? A decidir assembleias eletrônicas, né? Que a Assembleia Eletrônica e a Assembleia de Sessão Permanente veio com a mesma lei, isso em 2022. Então, isso realmente abreviou e deu instrumentos, né, para que o condomínio possa decidir melhor e com mais agilidade, né? Mas, assim, falando dessa questão de regulamento, mas o que mais preocupa é a ponta final, que é o empregado, né, que é a pessoa. O treinamento nela constante, nenhum condomínio consegue dar de uma forma como deveria dar. Por mais que a gente tenha um regimento, um regulamento de segurança, Selma. Sem treinamento. Sem treinamento. Concordo plenamente. Eu desafio a vocês, faço uma brincadeira aqui, se a gente sair aqui agora, nós 4, tentamos entrar em 10 condomínios, do jeito que a gente está vestido, estamos aqui bem apresentados. Em 7 a gente vai entrar no clique da porta. Eu tenho certeza disso. Já entrei muito em condomínio. No clique não é verdade isso? Já entrei muito. Principalmente as mulheres, né? Mais ou menos bem Principalmente as mulheres. Principalmente as mulheres, né? Já tem acesso. A gente, os empregados trabalham na teoria da aparência. É verdade, infelizmente. Eles trabalham na teoria da aparência. E você treina, não adianta, né? Pois Você vai dar o regulamento, vai escrever, isso não adianta. Ele vai te dar o clique na porta antes de você... E acabou a segurança. E acabou, já entrei, já acabou a segurança. Então, é o regulamento, o treinamento constante e a tecnologia. Sem o tripé funcionando, nada vai. Nada funciona. Olha, pessoal, eu estou adorando o papo, mas o dever nos chama. Eu queria agradecer a Francisco, Marcelo, Selma. Pô, foi um prazer enorme estar com vocês aqui. Assim, são pessoas que realmente têm uma representatividade muito importante dentro da sociedade. E estar com a Sertel demonstra que a gente está indo pelo caminho certo, sabe? Porque quando a gente tem a chancela de pessoas como vocês, eu tenho certeza que é porque a Sertel está caminhando e a gente vai vencer, assim como vocês dentro dos setores de vocês, que eu sei que a luta é constante, mas eu queria agradecer a todos vocês. Não sei se vocês querem dar uma palavra final. Só agradecer o seu convite. Assuntos. Só agradecer o convite. O convite, Deise, agradecer, né, por ter conhecido a Selma, foi um prazer conhecer, e aqui dou todos os parabéns ao trabalho da associação, né? A gente sabe o quanto é duro, né, levar uma associação, então parabéns pelo seu trabalho, e convidar todos para o dia 9 e 10 de outubro para estarem na feira do Secov, Encontro de Síndicos da ABAD. Isso, vamos estar lá juntos, também vou estar. Então, obrigada pessoal, pelo convite, e eu queria agradecer. Foi ótimo conhecer vocês. Estão convidadíssimos, dia 27 de novembro em São Paulo, no Secov, São Paulo. Nós estaremos lá num congresso ABESE para falar de tudo isso que nós conversamos aqui e muito mais. Você conhece Carioca, não conhece? Carioca, quando você convida, Carioca vai. Então, por gentileza. Então, vamos marcar para a gente ir. Vamos embora, vamos lá. Então, pessoal, na linha com a Sertel, porque aqui segurança pode, a gente recebeu essas pessoas maravilhosas, Selma, Marcelo, Francisco, pessoas que estão dentro do nosso mercado, que trouxeram um pouco mais de conhecimento para a gente. Se você precisa de um projeto, se você não sabe como fazer uma portaria remota, se você precisa de orientações para criar processos de segurança, ligue para a Sertel 21024000. Sertel, sua segurança sob o ponto de vista de quem entende.